Amados irmãos e irmãs, minha voz está quase igual a de Mumu. Quase, quase. Então, leitura... Humilhou a gente, diácono. Mas o louvado seja Deus. Quase Cid Moreira aqui. Oh, meu Deus, Cid Moreira chegou aqui agora. Mas brincadeiras à parte, mas... que a graça de Deus habite o nosso coração, abra o nosso coração para celebrarmos com dignidade o grande mistério da nossa fé. Viver uma vida de fé, ou dizer que é católico, mas quando chegar nesse período e você não vivenciar cada rito, cada coisa que nós celebramos, cada ato que nós celebramos, não é ser católico. Perdão, mas não é católico de verdade. Porque o grande mistério da nossa fé está em crer em Cristo. Mas é crer que Ele nos salvou, que Ele se fez homem, habitou no meio de nós para nos salvar, para dar vida. E o grande mistério da fé nós celebramos justamente nesse tríduo pascal. Sem esse tríduo pascal, não haveria para nós fé. Nós teríamos uma crença qualquer. O que diferencia a gente de qualquer outra religião é que o nosso Deus foi para a cruz e deu a vida por nós. Não há nenhum outro Deus que tenha feito isso. Não existe. Jesus era Deus. Ele se fez homem, habitou no meio de nós e deu a vida por todos nós. Aqui precisamos entender todo o contexto dessa celebração de hoje. E aqui a gente precisa voltar de fato lá na primeira leitura que nós escutamos do livro do Êxodo. Então, o Êxodo trazia justamente para nós a narrativa da ceia judaica. De como eles celebravam. Como era o costume, né, de se celebrar. Então a gente vê as espécies, né? A gente vê o trigo aparecendo, a gente vê a uva aparecendo. Então tudo isso, na verdade, era a matéria-prima para depois Jesus celebrar a ceia dele. E atenção, Jesus ele não celebrou uma ceia judaica. Não celebrou. Ele celebrou a ceia dele. Porque na ceia judaica, ninguém se dá como alimento. É o alimento que é colhido, é oferecido, é partilhado. É o animal que era sacrificado, era o animal que era assado e era partilhado. Uma parte era do sacerdote, outra parte era justamente dos membros da família. Então, tudo isso, olha aí, a carne, todos esses elementos que vão aparecendo, os frutos da terra, o trigo, a uva, todos esses elementos vão nos conduzindo para então a ceia de Cristo. A ceia de Cristo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender que quando nós celebramos a Santa Missa, não é uma ceia qualquer. Não é como um pedaço de pão que você comprou na padaria e ali você partiu e deu a cada um para comer um pedaço. Não é. Existe uma grande diferença entre a ceia judaica, entre as ceias que se fazem por aí, e a ceia que Jesus celebrou hoje. Essa ceia de Jesus começou hoje, mas ela vai terminar na cruz. Na cruz. Que ali a gente vai ver a carne sendo dada. A carne sendo dada. Mas atenção, porque aqui Jesus institui não somente a Eucaristia, mas ele institui também quem vai celebrar a Eucaristia, quem vai presidir a Eucaristia. Observe que quem estava com Jesus aqui, quem ele convida são os apóstolos. Ele não convida qualquer um. Ele nem convida a multidão. Ele convida os apóstolos. A palavra diz que ele chamou quem ele quis. Quem ele quis. E ele instituiu estes apóstolos, que foi a estes apóstolos que Jesus diz: faze isto em memória de mim.
Jesus não disse para qualquer um. Ele chamou os apóstolos e deu aos apóstolos uma autoridade, um poder. Um poder. Então, Jesus institui nesse sentido não somente a Eucaristia, mas ele institui também quem vai presidir essa Eucaristia. Para que todos pudessem então ser contemplados por essa mesa eucarística, por esse pão do céu, era preciso justamente que alguém pudesse presidir. E ele escolhe os seus apóstolos para poder presidir. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos para essa liturgia de hoje, que nós já estamos iniciando então esse tríduo pascal, nós percebemos então, começamos a perceber o que é que Jesus traz para nós. Uma grande prova de amor. Uma grande prova de amor porque ele vai ser o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote por excelência. Mas não somente isso. Ele também é o altar onde será sacrificado o cordeiro. Ele é o altar. Mas ele também é o cordeiro. Ele é a oferta oferecida em sacrifício. Ele é o próprio sacrifício. Ele é o sacerdote, ele é o altar e ele é o cordeiro. E aqui nós vemos uma entrega total. E Jesus mostra então, ele se faz então alimento, porque ele não vai aqui fingir, ele não vai fazer um teatro. Jesus, quando ele olha para os apóstolos que estão ali reunidos, ele diz: isto é o meu corpo. Ele não disse isso parece. Ele não disse isso faz de conta. Ele não disse isso é uma brincadeirinha. Ele disse, meus irmãos, para os apóstolos que ali era o corpo dele. Era o sangue dele. A verdadeira comida e a verdadeira bebida. Ou seja, ele se deu como alimento. Ele se ofereceu como alimento. Mas ele pede também aos apóstolos que façam o mesmo. Façam isto em memória de mim. Nesse sentido, o sacerdote, ele também é o homem do sacrifício. Ele também é um homem do sacrifício. Às vezes é engraçado algumas pessoas quando tem um olhar assim meio de pena da gente, dos padres, né? Sei lá, acho que sei o que pensa na cabeça, parece que a gente é meio ET. E aí, quando a gente diz que falta sacerdotes, reza para todo mundo ser sacerdote, menos os filhos da pessoa, né? Menos os filhos da pessoa. E é interessante, porque no seminário a gente escuta muito essa partilha, né? Quando vai dizer assim: olha, eu vou ser padre. Não vá não, é uma vida dolorida, meu filho, não vá. É uma vida de dor, é uma vida de sacrifício. Sabe um negócio assim meio... Minha gente, não é um inferno não. Tem vida de casal que é pior do que a da gente. E nem por isso morreram, estão vivos. Então, é a concepção errônea que a gente tem. O padre tem sofrimento? Tem, não vou mentir para você não. Mas eu pergunto, quem é de vocês aí que são casados que não tem sofrimento? Não precisa levantar a mão. Calma, não precisa levantar a mão. Para não inibir nem os maridos, nem as esposas, tá bom? Todos nós temos. Todos nós passamos por todas as situações de sofrimento, de dor, de alegria, de tristeza. Às vezes no sacerdócio também dá um pouco de tristeza. Mas Jesus é minha alegria, mas às vezes dá um pouquinho de tristeza. Então, assim, às vezes como você que é casado, ama o seu esposo, ama a sua esposa, faz tudo por ele, mas às vezes vai no quarto e diz: poxa, vontade de... não sei se eu fico com ele ainda, não sei se é a pessoa da minha vida. Às vezes a gente também, quando entra no quarto, será que eu escolhi a coisa certa?
será que esse negócio é certo mesmo? Essa condição todos nós passamos. E não devemos desistir por causa disso. Somos seres humanos, temos as nossas fragilidades. Às vezes achamos que nós não damos conta das coisas. E quantas vezes a gente desiste de tanta coisa, desiste de um curso na faculdade, desiste de um emprego, desiste de um amigo, desiste do filho, desiste do marido, desiste da esposa, desiste da igreja, desiste da fé. Quantas coisas a gente muitas vezes quer desistir na vida. Então, o sacerdócio, ele tem uma dimensão do sacrifício? Tem. Eu tenho consciência de que quando eu levanto o cálice, eu sei que aquele cálice carrega alegria e tristeza. Mas que eu devo beber. Eu devo beber. Então, olha o que o salmista nos ajudou a rezar. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Quando eu sofro, eu faço comunhão com o sofrimento de Cristo. Mas, padre, cada um carrega sua dor, seu sofrimento. Jesus já carregou o sofrimento dele e acabou. Mas não esqueça, ele ressuscitou. Então, se participamos das suas dores, é justo ele fazer também cada um de nós participar da sua alegria eterna. Ou seja, o cálice que vamos beber não é uma maldição. Não é uma maldição. A Eucaristia que vamos receber não é uma maldição. Não é. Mas a depender da forma que nós bebemos o cálice, a depender de como estamos para comungarmos aquele corpo de Cristo, pode ser para nós motivo de condenação. Por isso, assim como cai sobre o sacerdote, imprime nele não somente um poder e uma autoridade de fazer esse ato na Santa Missa por causa de Cristo, por isso ele age na pessoa de Cristo. E aqui precisamos entender, porque às vezes eu acho que na cabeça não é muito clara isso. Diz só, o padre representa Cristo. Vamos lá, o que você compreende por representar? Então, significa hoje Caio é Jesus, certo? Então, Caio não vai poder vir. Então, Caio, você manda o quê? Um representante. E muita gente acha que o sacerdote é isso, um representante de Cristo. Não, não é representante. Porque se você disser que ele é o representante, significa que ele não está presente. E Deus está presente. Jesus está presente. E o que o padre é? Ele age na pessoa de Cristo. Ele age na pessoa de Cristo. Cristo está presente. Cristo está presente. Não é uma representação. Cristo está presente. Então o Senhor dá a ele não somente a autoridade, o poder, mas ele dá também, imprime nele também a responsabilidade da sua vida condizer com aquilo que ele celebra. Quando nós vamos ser ordenados, o bispo, quando nos dá o cálice e a patena, ele nos dá, fazendo com que a gente confirme que na verdade estamos dispostos a celebrar com amor aquilo que o próprio Cristo pediu, mas também viver como Cristo. Viver o que celebra, celebrar o que vive. Mas nós, sacerdotes, recebemos esse poder que não é nosso. A gente só administra, mas é de Jesus. É de Jesus. Por isso, às vezes, eu acho até engraçado, né? Às vezes as pessoas, a forma de lidar, né, é um pouco ideológico, né? Quando diz assim, não, todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo é igual. Não é, gente. Não é.
Todo mundo não é igual. Nem no céu vai ser assim. Eu sinto muito se você está pensando que você passou a sua vida toda aqui na terra fazendo um monte de besteira. E você acha que vai para o reino de Deus. E você acha que você vai ficar todo bonitinho ali, igual Nossa Senhora, no mesmo lugar que ela. Está enganado. Não é? Não vai ficar. Então olhe para a vida de santidade de Nossa Senhora e olhe para a sua. E veja se é a mesma coisa. Não é. E você ainda quer ficar no mesmo lugarzinho? Não é querer demais, não? Jesus nos ajuda hoje. O sacerdote, ele não é a mesma coisa do povo. Às vezes até brigo com os meus irmãos padres. Não, somos iguais ao povo. Não é. Não é. Existem coisas que vocês fazem que não compete a um padre fazer. Não compete a um padre fazer. E muitas vezes vocês podem até chamar e aplaudir. Mas depois vai também dizer: crucificam, crucificam. Porque aquela mesma multidão que estava lá gritando, lá no domingo de Ramos: Hosana, o filho de Davi, bendito que veio em nome do Senhor, oh glória, tudo bonitinho. Mas depois que começaram a armar para Jesus, começaram a gritar também: crucificam, crucificam. Portanto, meus amados irmãos, o sacerdote é o sacerdote. Existe o ministro ordenado, existe os leigos. Que vocês sabem muito bem que leigo não é aquele que não sabe nada. Dentro da igreja, leigo tem o seu lugar, tem o seu protagonismo. Olha aqui, são leigas. Ministras extraordinárias da comunhão e ministros extraordinários da comunhão. Olha aqui, os leitores, os que estão participando, os que fizeram um acolhimento, são leigos. Os catequistas, que educaram esses jovens para poder justamente receberem os sacramentos, né? Tirando o diácono, que estava no meio também. Mas os outros catequistas não, são casados, são jovens. Então, não é que o leigo não tem o seu lugar na igreja. Não é que o leigo não celebra a missa, o leigo celebra a missa. Ele só não preside. Mas todos nós celebramos a missa. Mas quem preside é o sacerdote. Então Jesus institui esse homem fraco. Aí sim, o sacerdote não é melhor do que ninguém. Fraco. No fundo, o que é que Padre Paulo é? Um fraco. Um derrotado. Um Zé Ninguém. Sou eu. Mas o que eu posso fazer? Ele me escolheu. Quem era Pedro? Quem era Tiago? Quem era João? Mas ele escolheu. Ele me escolheu. Não é porque sou melhor do que ninguém. Mas ele escolheu. Ele me quis. Com as minhas fraquezas, com as minhas debilidades, ele me quis. Senhor, eu sou assim, sou assado. Não sou bem isso não, viu? Mas ele me disse que queria a mim. Ele me escolheu. Então, meus amados irmãos, um sacerdote ele não é escolhido porque ele é melhor do que ninguém. Às vezes pode ser a pessoa mais fraca da comunidade. Às vezes até mais pecadora. Às vezes eu fico brincando, mas falando sério. Diz assim: meu Deus, já pensou? Quando chegar a minha hora, chegar lá no céu, todo mundo de Nossa Senhora de Fátima, todo mundo lá dentro, uma festa danada com Jesus, eu lá na porta, tentando, olhando do muro, e Jesus dizer que eu não vou entrar. Diz: olha para ali, oh meu Deus, olha a Dijane, pelo amor de Deus, o céu, minha, coisa boa, todo mundo no céu, Maria, João. Aí Jesus olha para mim e diz: quem é você? Porque se a minha vida não condizer com aquilo que eu celebro, eu vou responder por isso diante de Deus. Eu vou responder. Mas entenda também uma coisa: cada um de nós que se aproxima da Eucaristia, cada um de nós
que come o corpo do Senhor, bebe o sangue do Senhor, cada um de nós que se alimenta da palavra, quanto mais vos for dado, mais será cobrado. O Senhor vai nos pedir prestação de contas. Vai nos pedir. A todos nós. Então, meus amados irmãos, sejamos fiéis a nosso Senhor. Sejamos fiéis porque Ele é o sumo e eterno sacerdote. Mas também creiamos que Ele se dá como alimento para nós. Não é uma brincadeira que Ele faz, não é uma encenação, mas Ele se dá como alimento a todos nós. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. O sangue que é derramado na cruz é verdadeiramente o sangue de Cristo. E é esse sangue que nos lava. Mas antes de Jesus celebrar propriamente dita a ceia, Ele começa com outro ato, que é o ato do serviço. E Jesus, ele encontra uma forma de ajudar as pessoas a compreenderem o que era esse serviço. Então ele mostra primeiro o que é a entrega. Que o serviço, no fundo, é uma entrega. Então ele demonstra primeiro o que é se entregar de fato. Porque às vezes a gente pode estar num serviço, mas a gente não está se entregando. A gente está fingindo que está fazendo alguma coisa. Às vezes a gente pode estar no serviço, mas o serviço é como um status. Parece que se você deixar de fazer alguma coisa na igreja, você não tem nenhum valor. Às vezes tem pessoas que assumem coisas e ficam o tempo todo naquilo dali, 10 anos, não sei quantos anos, se orgulha disso, não deveria se orgulhar. E às vezes é interessante, porque joga a responsabilidade para o padre. Toma, padre, decida aí a coordenação de tal grupo. Mas a pessoa não tem a hombridade de dizer assim, eu não posso mais. É bom que outro possa fazer essa experiência. Eu preciso ter a humildade. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando joga na mão do padre é para depois dizer assim, ó, tá vendo aí? O padre chegou aí e já me tirou. Me tirou da coordenação. Me tirou de tal coisa, de tal grupo, não sei o quê. Me tirou. E muitas vezes sai por aí espalhando que o padre é esse terrorista. E começa a jogar pedras mesmo. A gente precisa entender que o serviço ele tem que ser na humildade, minha gente. Na humildade. Hoje eu estou aqui servindo vocês. O bispo poderá a qualquer momento me chamar para poder servir em outro lugar ou fazer outra coisa. E a gente tem que ter humildade. A gente precisa carregar a humildade. O serviço ele não pode estar fora do campo da humildade. E Jesus faz isso de uma maneira bem humilhante. Ele se joga no chão para poder lavar os pés dos discípulos. Para poder dizer, olhe, façam também o mesmo. Lavar os pés uns dos outros. Você já parou para pensar isso? O que significa, na sua vida, lavar os pés uns dos outros? Às vezes você pode pensar literalmente, como vai acontecer daqui a pouco. Mas lavar os pés dos discípulos é também o ato de humildade, de pedir perdão quando você ofende. Eu não posso estar no serviço com o Senhor e de mal com o outro. Então eu preciso lavar os pés do outro. Eu preciso reconhecer que eu tenho a minha parcela de culpa e pedir perdão, lavar os pés do outro. Às vezes um olhar que o irmão precisa e você se recusa a dar esse olhar. Então eu preciso lavar os pés. Lavar os pés não é lavar roupa suja. Não é. Não é lavar roupa suja. Não é também
Como é que chama no Big Brother? Não, é que começam a acusar uns aos outros. Jogo da discórdia. Não é o jogo da discórdia. Não é. Lavar os pés dos discípulos não é. Lavar os pés uns dos outros não é um jogo da discórdia. Olha o nome. Discórdia. Não é. Lavar os pés uns dos outros é humildade. É amor. É respeito. Eu respeito tanto o outro que eu vou lavar os pés dele. Eu respeito Deus que está no outro. Por isso eu lavo. Se eu for lavar só por causa da pessoa, eu não vou lavar. Não vou conseguir. Mas eu vou lavar os pés do outro porque eu vejo nele. Eu tenho que enxergar nele. Cristo está ali. Então eu vou lavar. Eu vou lavar os pés do meu marido porque eu vou olhar para o meu marido e vou ver Cristo. Eu vou lavar os pés da minha esposa porque eu vou olhar para ela e vou ver Cristo. Eu vou lavar os pés do meu filho porque eu vou olhar para ele e ver Cristo. Eu vou lavar os pés do padre porque eu vou olhar para ele e vou ver Cristo. E o padre vai lavar os pés de vocês porque o padre vai olhar para vocês e vai ver Cristo. Se a gente não ver Cristo nas coisas e nas pessoas, a gente não lava os pés. A gente mata. Mata. Com a palavra. Com a língua. A gente mata. E Jesus nos chama justamente para dar a vida. Servir, foi isso que Jesus veio. Servir e dar a vida em resgate de todos nós. Silenciemos um pouco enquanto nos preparamos para o ato do lava-pés. Que cada um possa se imaginar agora naquela ceia com Jesus. Porque é isso que está acontecendo agora. Jesus te chamou, te escolheu para participar com Ele desta ceia. E Ele desejou ardentemente comer dessa ceia com todos nós.